Noite! Que honra estar aqui transmitindo ao vivo pelo Instagram do Empregação. Para quem está acompanhando, o Empregação está realizando uma série de 12 dias com 12 lives, onde a intenção é que a gente trabalhe um tema equivalente a um mês do ano que está para se iniciar. Então, como que a gente está ali colocando as nossas premissas, as nossas intenções para esse ano novinho, folha que se descortina. E a Juliane Andrade vem fazendo essa sequência de lives e hoje ela teve um probleminha de saúde, se queimou na praia mais do que... A Ju tá aí, né? Oi, Ju, seja bem-vinda. Teve uma insolação e por isso eu tô aqui hoje sozinha, sou a convidada de hoje, mas vou conduzir a live. A Ju tá aqui nos comentários, vai me ajudar aqui pelos comentários, para que a gente siga com essa intenção desses 12 dias. A gente está no nosso 10º dia, já foram passados por aqui vários profissionais, vários temas super interessantes, e hoje a gente vai falar sobre como podemos, né? A intenção desses encontros é falar sobre as tendências e de como que a gente pode planejar, a partir de um presente, o nosso futuro. O tema de hoje é rumos, definindo rumos, sentido de vida e missão de vida, né? Meu nome é Ludmila Lima, para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta, sou graduada em psicologia e trabalho como coach, psicoterapeuta integrativa, e tenho uma paixão pelo empreendedorismo com propósito, por essa busca de integração de uma vida mais integral, né? Onde a gente consegue contemplar todas as dimensões do nosso ser e buscando uma vida com mais vida, né? Uma vida com sentido, uma vida com propósito. E essa é a conversa de hoje, a intenção desse nosso encontro. Batemos um papo, tirar suas dúvidas sobre esse desafio, né? Essa palavrinha que está cada vez mais famosinha, que é: qual é o meu propósito? Essa inquietação que vem surgindo cada vez para mais pessoas. Vivemos tempos desafiantes, tempos de mudanças, tempos que têm nos convidado muitas vezes a nos reinventar, e quanto mais rígido e apegado à nossa velha versão a gente estiver, mais a gente vai sofrer e vai ter dificuldades. Então o convite desse momento é que a gente possa aprender a se flexibilizar para que a gente consiga perceber os convites do momento e se adaptar, se organizar, aprender a surfar essa onda, que às vezes é surfar no caos mesmo, mas como manter o equilíbrio, manter as nossas intenções e inclusive tirar proveito de todas essas dificuldades, talvez, entender o que tem aí de aprendizado, o que a gente tem de como podemos crescer, né? Mesmo diante dos desafios, o que esse caos tem para nos ensinar e como que a gente pode fazer um bom uso de tudo isso, né? Sem se perder, sem se sucumbir. Como profissional da área do desenvolvimento humano, eu sou uma grande defensora desse chamado ao autoconhecimento. Eu acredito plenamente que essa missão, esse propósito, ele surge e a gente encontra isso a partir dessa busca interior, né? De descobrir quem somos, o que viemos fazer aqui, qual que é o nosso papel no mundo, a partir dessas inquietações, a partir de aprendermos a fazermos as perguntas certas para encontrar essas respostas. Então, à medida que eu realmente começo a questionar minha vida, questionar as minhas intenções, o porquê que eu faço o que eu faço, ou começo a ouvir também, além da minha mente, das vozes externas, dos condicionamentos, qual é o chamado do meu coração? O que faz o meu coração vibrar? Qual é o chamado da minha alma, né? Partindo de uma visão de um ser humano integral, que é a minha visão de ser humano, para que a gente possa explicar um pouquinho o que seria isso de propósito, missão de vida, como que eu posso definir rumos. Eu parto então dessa visão de ser humano multidimensional. Entendermos que somos seres que temos um corpo físico, mas também temos a nossa capacidade mental, o nosso campo emocional e o nosso campo espiritual, um campo mais sutil. Porque essa resposta, qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida, ela provavelmente está mais linkada a esse campo mais sutil do seu ser do que
as dimensões materiais da sua vida. Então, acredito que é impossível, assim, a partir dessa visão, que a gente vá encontrando realmente essa pergunta se a gente não ampliar a resposta para essa pergunta, se a gente não ampliar a nossa visão para essa perspectiva. Uma perspectiva mais consciente da gente mesmo, uma perspectiva de olharmos para a nossa vida, para a existência de uma forma mais ampliada também. Então a gente olha para o passado, a gente olha para o presente, a gente olha para o futuro, mas percebendo que a gente está ali transitando em todas essas dimensões e que a única coisa real que tem é o nosso presente. Então, a partir do presente, a gente olha para o passado, percebe quem eu fui até aqui, qual é a minha história, o que eu já superei, qual é a minha trajetória de vida. A partir desse presente, é nesse momento que eu vou fazer um bom uso dos recursos que eu tenho, os recursos disponíveis e o que eu quero, nesse momento presente, construir de futuro. Esse futuro ainda não existe, ele depende de cada passo, cada decisão que a gente está tendo aqui, no aqui e agora, e esse futuro vai ser construído a partir desse plantio, né? Uma colheita que vem ali na frente, mas eu tenho que estar muito consciente do que eu estou plantando. Então, se hoje eu não estou satisfeito com os meus resultados, eu preciso me questionar o que eu vim plantando, onde eu estou colocando meu foco, a minha atenção, como é que estão as minhas ações. E aí, para mudar esses resultados, eu preciso mudar esse processo. Então, se lá na frente eu quero colher Y, X ou Z, eu preciso parar e ter clareza disso. Então, quem eu fui, quem eu sou hoje e quem eu quero ser. A gente parar para realmente pensar, se perguntar, se questionar, anotar, escrever, né? Intencionar realmente. A gente está aqui nesse momento de fim de ano, então é um momento muito propício para a gente perceber nesse final de ciclo o que eu quero soltar, o que não faz sentido, o que lá do início de 2021 eu comecei a intencionar, coloquei de propósitos, de objetivos, de metas e consigo hoje mensurar se realizei, o que eu realizei, o que eu tenho para agradecer, o que eu tenho para comemorar e celebrar. Se eu não parei lá no início do 2021 para criar as minhas metas, meus objetivos, minhas intenções, fica muito difícil hoje eu mensurar se eu caminhei, se eu estagnei, se o que eu preciso intencionar para o próximo ano. Então, essa importância de sentar e escrever é significativa na realização e na materialização dos nossos sonhos. Isso é, inclusive, dado de pesquisa. Quem tem esse hábito de anotar, criar suas metas, objetivos e realmente colocar no papel, primeiro, a pessoa já está materializando aquilo ali, já está dando materialidade para aquela ideia, já sai ali só do campo das visões, campo das ideias, né? E já começa a dar materialidade. Então, a partir do momento que ela escreve, que ela intenciona, que ela relê isso ao longo do ano, ela está dando comandos para o seu cérebro, está intencionando isso e isso atua muito na forma que ela vai fazer as escolhas e com certeza influencia os resultados. Vocês estão me ouvindo bem, Rafael, Insta, Dast52, Ju, como é que tá aí o áudio, o vídeo? Dá um oizinho aqui para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esse tema, pode ir deixando aí também. Então, uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, o que é missão, o que é visão, o que é propósito, né? A missão tem mais a ver com aquilo de concreto que você vai realizar. Mas o propósito é aquilo que dá sentido para a sua vida. São os seus porquês, né? Ou o seu porquê. O porquê que eu faço o que eu faço? Qual é o sentido para onde eu quero caminhar? Né? Qual é essa vida que eu quero construir? E que pessoa é essa que eu quero me tornar para viver essa vida que eu quero construir? Então é um processo, é uma construção, né? Não é de uma hora para outra. Às vezes a pessoa quer, eu quero descobrir qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida. Começa hoje e essa jornada tem o dia de começar e não tem dia de acabar. Porque é um eterno lapidar do nosso ser. Essa jornada, essa intenção de descobrir quem nós somos, de olharmos cada vez mais profundamente para a nossa essência, é um passo importante, significativo, um processo longo. E um outro passo que também é bem desafiante é uma vez que eu encontrei, descobri, né? Fiz um contato com a minha essência, pude ter ali uma experiência de perceber, sim, qual é a minha
intenção, qual é a minha missão, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o grande desafio também é colocar isso em prática. Fazer esse contato com essa dimensão mais sutil e colocar ação nisso. Então a gente passa por um grande processo de desconstrução de quem nós fomos ensinados a ser. Isso aí vai entrar a nossa criação, a nossa formação, todos os inputs, os condicionamentos, que em alguns casos, a maioria das vezes, mais nos afasta da nossa essência na direção de um padrão, de o que é esperado pela sociedade ou pela família, e a gente vai tentando atender essas demandas externas e nos afastando da nossa essência. Então, buscar esse contato muitas vezes é desconstruir cada um dessas programações, e isso é algumas vezes até doloroso. Então a importância de termos um profissional nos acompanhando, porque sozinho é bem difícil da gente conseguir ter esse olhar ampliado. É possível? É, mas exige leitura, exige essa dedicação, exige esse trabalho interno, diário, né? Que ninguém vai substituir, você precisa fazer o seu trabalho, mas a importância de ter alguém te acompanhando é bem interessante, porque vai cortando a sua curva de aprendizado, né? E vai conseguindo trazer pontos ali, iluminando certos aspectos que precisam ser vistos nessa jornada. O que você precisa soltar, que não é você, é aquilo que te ensinaram que você deveria ser. E esse processo de realmente se tornar, né? Se tornar quem a gente é. Essa coragem de ser quem somos. E a partir disso, encontrei quem eu sou e agora eu quero colocar isso no mundo, é uma jornada também desafiante, onde a gente vai enfrentar os nossos medos, as nossas limitações, os nossos traumas muitas vezes. E propósito de vida tem a ver com tudo isso, porque nada que aconteceu na sua vida até hoje foi à toa. Tudo está a serviço do seu crescimento, da sua evolução. Pode observar que muitas vezes esse propósito ele está por trás dos problemas que você enfrenta. Se você se perde nas suas circunstâncias e sucumbe diante das circunstâncias, você está talvez perdendo uma grande oportunidade de se fortalecer, de aprender novas habilidades, de perseverar. E aquilo que você conseguiu atravessar, vencer, conquistar, superar, passa a ser uma nova habilidade. E de repente você pode, com essa habilidade, ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, ser uma inspiração para essas pessoas, criar algo novo a partir dessa sua história de superação, da sua trajetória de vida. Então, esse propósito, os nossos problemas muitas vezes têm a ver com o nosso propósito de vida. Então, começa a perceber a beleza nesse caos, a beleza nas dificuldades. O que será que tem de intenção por trás de cada coisa que chega? Se você começa a olhar os problemas com esse olhar, a gente consegue perseverar mais fácil. Vou dizer que vai ficar leve e fácil o tempo todo não, mas a gente consegue atravessar o problema de uma forma, em pé, né? E se a gente cair, a gente levanta, porque a gente vai aprendendo a ter clareza de onde eu quero chegar, né? Eu sei quem eu sou, quem eu fui até aqui, quem eu sou e quem eu quero ser. Então, mesmo que venha uma pandemia, mesmo que venha algo que me desafia e me faz recalcular a minha rota, eu sei onde eu quero chegar, então eu vou só recalcular a rota, ajustar algumas coisas, mas eu sei quais são os meus valores. Isso é bastante importante a gente ter clareza, né? Quem eu fui até aqui, onde eu estou, onde eu quero chegar, quais são os meus valores, quais são esses sonhos, esses objetivos que eu quero criar e quem é essa pessoa que eu quero me tornar. Então, a importância do autoconhecimento, de buscar conhecimento e autoconhecimento, né? Porque é assim que a gente vai ampliando a nossa visão. E o conhecimento vai nos ajudando nesse processo de desconstrução. Toda essa vivência que a humanidade tem vivido, né, desde 2020 para cá, tem convidado tanto a gente a aprender a desaprender. Quer dizer, aquilo que eu fiz durante 30, 40 anos simplesmente está mudando e eu preciso me reinventar. Então, essa capacidade, isso é uma frase do Alvin Toffler, que o analfabeto do século XXI não é aquele que
não sabe ler? É aquele que tem essa dificuldade de desaprender, né? E se permitir reaprender. O que que esse momento novo tem nos convidado? O que que esse novo nos desafia? Como que a gente pode se superar? Como a gente pode se reinventar? As pessoas que estão tendo essa capacidade estão, inclusive, conseguindo crescer nesses processos de crise, em tudo isso que a gente tem vivenciado. Então, aprender essa habilidade, né? Esse desafio, esse convite que esse momento tem nos trazido. Um outro aspecto que quando a gente está falando de um ser humano integral, corpo, mente, emoções e espírito, que eu acho bastante importante quando eu quero, então, encontrar qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, uma dica que eu dou é cultive esse estado de mais presença e de mais consciência. Então, respiração consciente, práticas meditativas, a sua forma, independente da religião, de você cultivar esse sagrado em você, esse espaço de silêncio, de paz, de quietude que existe dentro de cada um de nós. Porque essas respostas, elas surgem desse lugar. Tudo que a gente busca está dentro da gente. Já ouviram falar isso? E a gente não vai encontrar isso num livro, a gente não vai encontrar isso numa palestra, a gente encontra conhecimento, mas essas respostinhas que vêm de dentro, a gente precisa desse tempo diário de conexão com o nosso ser. Então, para um pouquinho, respira, aquieta a mente, para que você consiga ir intencionando e conectando cada vez mais com essa dimensão sutil do seu ser. A nossa intuição, a voz do coração, tem vários nomes para esse lugar, né? Determinadas correntes vão chamar de Espírito Santo, outras vão chamar desse sagrado, desse absoluto, desse sutil, dessa centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Então, sinto e acredito que é desse lugar que brota o melhor em nós, né? Aquilo que, a partir de um lugar de preenchimento, a gente vai transbordar na vida do outro, a gente vai transbordar na nossa comunidade, a gente vai transbordar com as pessoas com quem a gente convive, na nossa família, no nosso trabalho. Porque propósito, viver uma vida com propósito é muito mais sobre pessoas do que sobre a gente mesmo. Como eu posso, então, impactar, fazer a diferença na vida das outras pessoas? Que pode ser as pessoas com quem eu convivo, não precisa ser necessariamente uma coisa impactante em nível global. Algumas pessoas têm esse chamado, outras não. O impacto é local e tão importante quanto. Então, esse grande primeiro propósito da nossa vida é a nossa autorrealização enquanto ser humano. E aí eu não estou falando de fazer humano, nem ter humano, nem uma máquina humana. Eu estou falando de um ser humano. Então, a nossa autorrealização tem a ver com a nossa percepção de que somos mais do que esse corpo físico, né? Eu acredito que somos seres espirituais vivendo uma dimensão, vivendo uma experiência terrena. Então, qual é o chamado, qual é a missão que esse ser espiritual já recebeu e que a gente aqui precisa relembrar? Porque a gente sabe, a gente só precisa relembrar. Ju, tá me chamando para participar? Então vamos lá, né? Vai conseguir entrar? Que joia! Deixa eu chamar a Ju aqui. Que bom que a minha internet tá conseguindo segurar. Eu me mudei de casa. Oi, Ju! Oi, deixa eu ver se eu consigo Tá me ouvindo bem? fechar aqui. Não tô conseguindo. Só um momento. Que bom te ver. Que bom que deu para você entrar. Tô tentando aqui, tá difícil. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Estava conversando aqui com o pessoal sobre esse, né, o nosso primeiro grande propósito. Você tá me mostrando aí, tá vendo eu mesmo. Deixa eu... Vou entrar aqui no azul do mar, né? Eu tô em podcast, não tô conseguindo fazer aqui a câmera para mim, eu tô com problemas aqui. Mas assim, eu quero agradecer você, inovando na live hoje, aqui no Empregação com Ludmila, né? Onde a gente pode conversar. Então, conversando um podcast, nós estamos falando de tecnologia, Lud. E eu estava aqui pensando, eu falei, eu não vou ficar longe dessa live, né? Tá maravilhosa, eu tô aqui acompanhando sobre propósito. E você tem tudo a ver com propósito, né? A tua vida. Desde que eu te conheci, a Lud, gente, a gente faz parte de um grupo do Sebrae,
o delas, que aconteceu em Santa Catarina, com mais de 500 mulheres. E eu e a Lúdia, assim, foi um amor à primeira vista. A gente se viu, se encontrou e temos conectado com propósito, né? Porque o que nos conectou foi extremamente o propósito. Aquilo em que nós nos dedicamos, o desejo de impactar, o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, né? O que ela terminou agora falando aqui, gente, o que nós temos por propósito é realmente o coletivo, é os próximos, né? E muito fantástico, Lúdia, colaboração, né? a colaboração, vou trazendo realmente que é esse interior, né? O que é essa conexão com o interior, né? A conexão consigo, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando com a gente dessa live. Gente, a gente tem pessoal de Rondônia aqui, pessoal de São Paulo, que bacana, bastante gente. A Lu, ela é de Goiânia, né, Lu? Sim, sou de Goiânia e estou há um ano aqui em Santa Catarina, seguindo Santa o chamado do meu Catarina. coração, né? É isso aí, assim a gente tem ido. E maravilhoso todo esse tempo, Lu, que você realmente trouxe isso desde o começo sobre escrever, né, os sonhos, os planos, colocar no papel, visualizar isso. Porque ao final do ano, quando você chega, você faz uma análise daquilo que você escreveu, A gente né? consegue E você mensurar, né? Se a gente está ali. exatamente, poxa, eu conquistei isso. E o que acontece, é muito normal do ser humano, a gente ter tantas conquistas, tantas coisas boas, e ao decorrer do tempo as coisas que não são esperadas, né, o que nos leva a ser desafiados, elas parecem ser maiores, então a gente esquece das conquistas. Então, quando você escreve no papel você consegue mensurar e falar, puxa, eu conquistei isso. E algo que é muito legal do propósito, que eu comecei a fazer esse ano, desde o início do ano, foi um pote de gratidão, né? Onde todos os dias eu busco colocar motivos de gratidão dentro desse pote para realmente chegar ao final do ano e olhar agora e falar, poxa vida, né? Eu tenho isso para agradecer, eu tenho isso para agradecer. E isso é muito bom, totalmente ligado ao propósito. E o Empregação também é o meu propósito, né? Realmente é fonte, é fruto do propósito, de conexão com Deus mesmo, disso que você falou. Gente, a gente conecta com cada um dentro da sua religião ou do seu método, da sua forma, com aquilo que busca a sua espiritualidade, né? E é tão importante isso, é tão importante ter essa busca espiritual, né? Essa busca que a gente fala aí sempre com Deus, com o Espírito Santo, com o Divino, né? Com quem você siga, né? Não importa a Com a religião, mas que natureza, você né? se Com conecte. algo maior, com uma causa, porque o propósito é algo sempre maior do que nós mesmos. Então a gente pode se Exato. engajar numa causa independente. As pessoas, não me ligo nessa história de espiritualidade, mas eu é, me vibro, por exemplo, com a causa dos animais, a causa da fome, a causa das injustiças sociais, e a pessoa sente esse ímpeto de fazer parte disso, de colaborar com algo maior do que ela. Ou então, por exemplo, eu não faço isso por mim, mas eu faço pelos meus filhos, eu faço para fazer a diferença na minha família. Então, algo maior, algo que nos move, porque, Ju, tá dando eco na minha voz. Mas aqui tá tudo desligado. Não sei por quê. Só tá melhorou agora ou não? Quando eu estava falando, eu estava ouvindo a minha própria voz. Tá dando um eco. Tá. Então eu Como vou eu estava, sair só para daqui. concluir aqui o meu raciocínio, Ju, a importância, sim, porque às vezes a pessoa pensa que o propósito é a profissão. O que eu vou fazer? Né? Isso é a missão. O propósito é essa intenção, é essa direção, esse sentido, onde eu estou buscando a minha autorrealização. Estava dizendo, né, do meu, eu como ser humano, eu como esse ser multidimensional, me autorrealizando, comprometido com a minha evolução. Então,
conhecer a nossa história, quais são os nossos dons, nossos talentos, buscar clareza disso, sabe? Porque nosso propósito, todo mundo tem um dom, tem um talento, tem algo que ela faz melhor que as outras pessoas, que faz com amor, que faz aquilo de um jeito leve. Quais são os nossos interesses? Olhar também para quais são os problemas, os perrengues que eu já superei, as coisas que eu já atravessei, que eu aprendi. Como é que eu posso, então, ser inspiração e olhar muito para isso? Porque, às vezes, a gente, com a nossa própria motivação ou com motivações externas, que não são nossas de verdade, a gente se perde pelo caminho. Você falou uma coisa quando a gente estava no briefing aqui da live, que é: qualquer caminho serve para quem não sabe onde ir. Essa frase ficou famosa, né, do livro Alice no País das Maravilhas. Mas se eu não tenho clareza, eu vou percorrer diversos caminhos, de repente, anos e anos, falo, nossa, mas cadê eu na minha vida, né? Não está fazendo sentido isso aqui. Então, essa busca por clareza, e aí a importância do autoconhecimento, de buscar conhecimento também, desse cultivo, dessa dimensão que é a nossa essência, que aí ninguém vai ter essa assinatura, é você, só você, tem algo que o universo quer realizar única e exclusivamente através de você, Ju, de cada um que está passando por aqui. Então, a nossa tarefa é ter sede de buscar e encontrar essa resposta. E a partir do momento que a gente vai encontrando essa motivação realmente interna, a gente vive alegrias, a gente vive sensações que nenhuma outra atividade vai te trazer. Então, tem um desafio, tem um processo doloroso nessa jornada, mas tem sensações únicas, tem uma alegria, o Hélio Couto chama isso de alegria transcendental. Então, é muito maravilhoso poder estar a serviço de algo maior, né? Estar a serviço do todo, estar a serviço de fazer a diferença, né? Uma frase que eu amo muito do Gandhi, que é: seja você a diferença que você quer ver no mundo. A gente questiona, a gente critica, a gente reclama do que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo lá fora é única e exclusivamente reflexo do que acontece dentro de cada um de nós. Então, um mundo de mais paz, um mundo mais justo, um mundo de mais amor, ele vai nascer a partir de mais seres humanos com isso mobilizado dentro dos seus corações, isso sendo os porquês, a intenção de onde surgem as ações, de onde surgem os negócios, porque a gente está falando de tendências, né, Ju? E quando a gente estuda tendência da economia, quando a gente estuda futuro do trabalho, cada vez mais se fala desse humano que não vai ser substituído pela máquina. Essa tecnologia que vem somar, mas se eu não humanizar o que eu faço e trouxer ali algo que não pode ser substituído por uma máquina, a gente vai ser substituído por máquina. Então, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa tendência à tecnologia, a gente tem também uma tendência à humanização, a negócios com propósito, a negócios colaborativos. Então, em alguns aspectos a gente está avançando, em outros a gente está revivendo e trazendo à tona questões que a gente vivia na humanidade há séculos atrás. Então, resgatando, né, valores, resgatando práticas, essa importância de construirmos negócios com propósito, com sentido, que são construídos pelas pessoas e para as pessoas, colaborativos, né? Como que a gente cresce quando a gente colabora, a gente pacta, a gente alavanca a mensagem, o trabalho, o propósito. E a importância dos negócios sustentáveis, né? Sustentável tanto para a gente, enquanto indivíduo que está se dedicando àquilo ali, porque se eu só trabalho e não cuido da minha vida como um todo, isso não vai ser sustentável para mim. Se eu não cultivo as outras dimensões. E quando eu estou construindo um negócio que parte dessa essência e faz a diferença na vida das pessoas, passa a ser também um negócio sustentável, porque não adianta também, e a gente tem visto isso muito, os negócios que fecharam ao longo de tudo isso que a gente está vivendo, e quais são os negócios que estão crescendo, expandindo no meio da crise. Pode observar,
Os negócios que têm sentido e propósito para além do lucro, única e exclusivamente o lucro, são os negócios que estão crescendo e estão prosperando nessa fase. Então, de tudo que eu estudo e leio sobre tendência de mercado, nova economia e futuro do trabalho, isso sempre me chama muita atenção, como profissional do desenvolvimento humano, o quanto que esse humano é tendência, né? Inteligência emocional, inteligência espiritual, que hoje já se fala bastante também, um conceito relativamente novo. Então, a importância da gente estar cultivando isso. Meditação está sendo difundida aí, inclusive nas grandes corporações, porque é o lugar onde a gente recebe revelações, a gente recebe insights, onde a gente vai clareando a nossa visão, e uma vida com propósito é uma vida de visão. Eu vejo não com meus olhos materiais, mas é algo que eu sinto que é ali que eu preciso ir, é ali que eu preciso colocar os meus pés. Então, a importância da gente estar cultivando essa dimensão para a gente ter essa firmeza da decisão mais orientada pela nossa intuição, por esse chamado do coração, diferente de quando a gente está decidindo pela mente, que muitas vezes é uma decisão pelo medo e não pelo amor. Então isso transforma, simples assim. Mas é desafiante toda essa desconstrução e essa reconexão com essa dimensão mais sutil. Tá fazendo sentido aí, Ju? E o pessoal que está assistindo aqui? Super sentido. Estamos hoje em podcast aqui, um podcast inovador em pregação. Né? Eu estou aqui em áudio, é o híbrido do empregação aqui agora. Eu em áudio e a Ludmila aí, ó, presencial ali, também apresentando sobre propósito. E Lu, sabe que o que você falou sobre propósito, eu estava aqui pensando, às vezes a pessoa se pergunta quem ela é, né? Ela fica naquela luta constante, o que eu sou, o que eu faço, o que eu posso fazer, e quando ela se encontra com propósito, ou seja, ela se encontra com o DNA dela, que é o que a gente fala aqui no Empregação, é despertar esse DNA, ela acaba conectando-se com o mundo, né, com o trabalho e com ela mesma, né, quando ela consegue fazer essa conexão. E isso é perfeito, né, tem tudo a ver com o que você está falando. Ela entra no estado de fluxo, né? Exatamente. Diferente de construir uma vida na vontade própria ou aquele trabalho que é extremamente, exige um esforço muito grande, é desgastante, né? Aí a gente tem os quadros de burnout só crescendo, porque eu me esgoto da minha atividade de trabalho. E o trabalho com propósito, não, ele te preenche, ele te reenergiza, ele te alimenta, ele te nutre, porque ele tem outros sentidos. E ele é um lugar de não você ficar te tirando de você, te sugando. Muito pelo contrário, ele é um lugar onde você vai transbordar o seu melhor para o outro, o seu melhor para o mundo. Então, ele é algo já de... Vou pegar meu copinho de água aqui. Eu estou preenchido, eu transbordo. É diferente de eu ter esse pouquinho de água aqui, tá tirando. Que os negócios que só visam lucro fazem isso, né? Exploram as pessoas. Então, uma hora a conta não fecha. E aí não é sustentável. Então, eu sou apaixonada pelo propósito de vida por isso, porque é algo sustentável para o indivíduo, para a comunidade, para a sociedade, para a humanidade, e isso transforma. Eu gosto de impacto, de fazer a diferença, de sermos, né, construtores desse novo mundo, porque isso não vai cair do céu, não. É a gente que vai construir com as nossas próprias mãos, com as nossas ideias, com as nossas inovações, com a nossa coragem. Então, cada vez mais pessoas têm buscado isso e só vai encontrar isso quem está fazendo essa pergunta. Quem eu sou? Quantas pessoas estão no automático e não se fazem essa pergunta? Então, vão viver uma vida, um looping da sobrevivência. É um estilo de vida? É um estilo de vida, num nível de consciência. Quando eu estou buscando expandir minha consciência, eu vou encontrando novas respostas, vou aprendendo a fazer novas perguntas, e aí a gente vai gerando novos resultados também, porque o que eu vou encontrando, vou fazendo contato, vou conhecendo, vou percebendo, vou ampliando a minha visão, vou mudando a minha forma de agir, de pensar, com certeza os resultados mudam para a vida dessa pessoa e para tudo que está à volta dela. Eu acredito muito nesse mundo transformado a partir dessa transformação individual. Então,
todos nós, seres humanos, temos um potencial gigante de amor e de luz dentro de nós. Mas a gente também tem uma dimensão sombra, dificuldade, limitação, traumas, medos, que a gente precisa colocar a luz da consciência e perceber que por trás daquilo ali tem essa bolinha de amor e de luz que todos nós somos, e como que eu posso dar materialidade para isso, como é que eu posso colocar isso no mundo, através de um serviço, de um produto, de uma ação. A gente se conheceu num grupo de empreendedorismo, né, feminino. Sim. Ali a gente vê muitos e muitos negócios com propósito. Então, eu gosto muito do empreendedorismo como essa possibilidade de a gente colocar o nosso melhor no mundo. Não é fácil a trajetória. A gente paga um preço. Mas que preço a gente paga também por anular o nosso ser e talvez estar colocando toda a nossa energia no sonho de outras pessoas. Então, a gente pode escolher que preço que a gente quer pagar. E isso, Lu, terminando aqui, concluindo para o pessoal também, nossas últimas palavras, estamos terminando o tempo, mas o propósito é em vida. E um propósito com uma missão bem definida e uma visão que você sabe onde você quer chegar e você caminha, ainda que você não chegue à sua visão, se você parar nesse trajeto, for para outra vida, ou enfim, acabar sua vida aqui, ele se torna um legado. E o teu legado leva-se para outras gerações, leva para os teus filhos, para os teus netos e para as pessoas às quais você pode transmitir esse legado, né? A quem você pode transmitir o seu propósito, aquilo que você é. Então, eu realmente, quando a gente fala em futuro, né, a gente começou falando sobre o olhar o presente, o passado realmente ser como lição e pensar no futuro. Então, pense no seu futuro em deixar o legado. Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Né, para os seus filhos, netos, ou para as pessoas do mundo, né? Talvez não sejam nem seus filhos, nem seus netos, mas para a posteridade. Então, a minha palavra dentro da empregação para esse tema de propósito, missão e visão é: entenda o seu propósito e deixe um legado. Né? Acho que isso, pense no legado que você vai deixar. Você falou de gratidão, né? E o maior presente que a gente tem é a vida, né? Cada respiro que a gente está tendo aqui, se estamos aqui no finalzinho de 2021 vivos, temos muito a agradecer. Isso já é um grande dom, é uma grande bênção, já é um milagre por si só. E que uso a gente está fazendo dessa vida, né? Que a gente possa passar por essa experiência, não em branco, né? Deixando alguma marca. Que seja uma marca positiva, que se a gente conseguir caminhar 10 centímetros para frente do que a gente recebeu, a gente está fazendo um bom uso, né, desse dom, do dom da vida. Então, quando a gente usa a nossa existência a serviço disso, serviço de algo maior, que seja a serviço da nossa cura, que seja a serviço de não passar para frente aquilo que nos impactou, que nos machucou, que nos feriu, e talvez, inclusive, ressignificar isso, transmutar isso e passar algo bom para frente, a gente está liberando tanto as gerações anteriores quanto gerando impacto para essas gerações futuras e que elas sigam fazendo o trabalho, né? Gratidão, Ju, por poder estar encerrando esse ano. Hoje essa é a minha última live, eu estou já paradinha de fazer live esse mês, para dedicar um propósito pessoal aqui, um projeto pessoal, e adorei o seu convite e para mim é uma alegria finalizar esse ano falando desses temas que eu amo tanto, que cada vez que eu entro mais nisso, eu vejo a minha vida sendo transformada de uma forma impactante e positiva. E o que eu sinto no meu coração é o que eu desejo para cada um de nós. Nós somos todos né, irmãos de caminhada, e obrigada pela sua irmandade nessa caminhada, né, pela sua presença. Os nossos encontros são sempre de muita conexão, assim, eu sinto essa conexão de propósitos. Então, obrigada por esse momento aqui e parabéns pelo seu trabalho, pela sua incansável jornada. Obrigada, Lu. Lu, realmente você tudo que eu tenho falado para o pessoal aqui, todos os convidados dessas lives são pessoas da vida real, né? São pessoas que a gente vive, convive e sabe que o que falam e fazem realmente dá resultado e produz, né? A Ludmila é uma das profissionais às quais eu já indiquei várias pessoas
e pude ver impacto na vida dessas pessoas, né? É nítido, eu quero que essas pessoas façam depoimentos, e a gente vai colocar aqui na empregação também, né, sobre essas mudanças que através do propósito, né, que a Ludmila tem, transformação e do impacto, realmente tem acontecido isso. Então eu quero te agradecer, Lu, também, e dizer que é um presente de Deus conhecer você, né, ter conhecido você, né, conectar no meio de Digo mesmo. tantas mulheres, né, mais de 500, a gente conseguir se conectar ali. Então realmente é um presente. Então gratidão também por esse ano, né, por esse tempo, e futuro aí 2022, 2023 temos muito trabalho, né, aqui na Empregação e na Cluster, e conto contigo. Conte comigo, que eu amo isso. Amo muito tudo isso, né? Poder testemunhar esse desabrochar do ser humano é algo que me traz essa alegria transcendental. Que Um bom. beijo, Ju. Muito obrigada, Beijo. viu? E um abraço para todo mundo que passa por aqui. Feliz Natal, feliz Ano Novo e que nosso ano novo seja realmente novo. É isso aí. Até mais, Lulu. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Beijo.